A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra a palavra de Deus no Evangelho que escreveu João, capítulo 16. Versículo 33. Amém? Todos encontraram? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos agora diante de Ti. Aí está, ó Deus, a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, a transmitir aquilo que o Senhor deseja em relação à igreja, em relação às nossas vidas. Cesse o homem, a nossa vontade, que Teu Espírito seja soberano entre nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Peço a atenção de todos, porque nessa ministração tem inúmeros textos bíblicos. Não precisa abrir, eu vou citando aqui. Durante a semana, reveja a palavra. Na lição da célula nós vamos colocar esses endereços. Você esteja durante a semana meditando, mas agora somente acompanhe, e até porque nós temos compromisso com o horário, e tendo bastante versículo, é bom, porque aí a palavra fala e a gente fala menos, e eu vou tentar fazer isso. Amém? Tentar deixar que a palavra fale acima de tudo. Esse texto que lemos no capítulo 16, Jesus termina todo o capítulo 16. Jesus começa a descrever que ele está próximo de ir para a cruz, está próximo aqui de ir preso, e ele começa a falar com os discípulos situações que ocorreriam com eles. Ele fala de perseguição, ele fala de lutas, enfim, de uma série de coisas, mas ele também traz o consolo, diz que ele iria, e o fato dele ir enviaria o Espírito Santo, que o Espírito Santo estaria conosco, nos conduziria, iria dirigir em todas as coisas. Mas essa palavra, esse momento que Jesus traz ali com os discípulos, aqui atesta que Jesus percebe que trouxe grande tristeza aos discípulos. Uma notícia que trouxe abatimento ali aos discípulos naquele momento, porque certamente esses discípulos formaram em seus corações muitas perspectivas, muitas expectativas em relação a Jesus, em relação a eles, e de repente Jesus reúne eles, e no momento crucial ali, e traz descreve ali um relatório de algo que iria acontecer, terrível, uma notícia muito, vou dizer assim, desanimadora, naquele momento ali. No versículo 6 aqui do capítulo 16, no 5 diz assim: agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Eles estavam tão perplexos, os discípulos, que ninguém se atrevia a perguntar qualquer coisa. E agora, né? Roendo a unha todos eles. E Jesus fala: porque eu falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. E é isso que muitas vezes acontece conosco, porque em algum momento da nossa vida chegam notícias ruins. Em algum momento nós temos surpresas desagradáveis, e é nesse momento que se aproxima de nós, ou se apossa de nós aquela palavra chamada desânimo. Se aposta de nós o sentimento de desistência.
nós nos abatemos com as más notícias. E nesse caso aqui, era uma má notícia. Jesus inicia o capítulo 16 dizendo assim: eu lhes tenho dito isso para que vocês não venham a tropeçar. Então todo esse relatório, ainda que negativo, vamos dizer assim, Jesus estava cuidando desses discípulos, trazendo um relatório como esse. E ele termina dizendo: tudo isso que eu disse para vocês é para que vocês fiquem unidos comigo, porque assim terão paz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Apesar de tudo isso, estejam comigo. Apesar de tudo isso, caminhem comigo. Apesar de tudo isso, estejam em mim, porque assim vocês terão paz. Ok, tudo que eu disse aqui é isso. Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, porque isso nos acomete também em muitas situações, de desânimo, de abatimento. E quando isso vem, nós pensamos muitas vezes em desistir de muitas coisas, no trabalho, na família, nos projetos que temos, nos sonhos que temos, e infelizmente às vezes até na igreja, nos ministérios, queremos abandonar tudo. E a questão de somos acometidos por pessimismo, somos acometidos por desânimo, desesperança. Hoje nós olhamos a sociedade. Eu conversava com meu patrão esses dias, que até a Copa do Mundo, que muitas vezes as pessoas se envolvem, né, ficam todos eufóricos com isso. Esse ano a percepção que tínhamos é que as pessoas não se envolveram tanto, todo mundo desanimado, o pessoal está desanimado com a política, como vai ser a eleição todo esse ano. Então é um quadro de pessimismo geral que acomete as pessoas. Nós desistimos, amado, quando nós paramos de lutar. Quando nós paramos de lutar, perdemos a esperança, desistimos quando fechamos o coração para Deus. Fechamos o coração para aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Desistimos quando nos entregamos ao desânimo e aos pensamentos limitantes. A situação está assim, as coisas estão dessa forma, por isso eu não vou conseguir isso, por isso eu não vou conseguir aquilo. E aí nós acabamos desistindo de planos e projetos. Desistimos quando nos afastamos de tudo. Quando estamos desanimados, nós temos a tendência a nos afastar das pessoas, a nos isolar. Então é um sintoma de desistência das coisas em nosso coração. Desistimos só existindo. Então deixa o barco andar, deixa acontecer, deixa as coisas caminharem da forma como estão. Uma hora a coisa melhora. Então nenhum dessas coisas aqui é o correto. Nenhum dessas coisas é a forma que nós devemos agir. E eu queria então passar para os irmãos, compartilhar algumas coisas. Primeiro, nós precisamos aprender a lidar com as más notícias. Porque em algum momento as más notícias de alguma forma chegam à nossa porta. E quando chega, nós temos a tendência ao desespero. Nós temos tendência à precipitação. Nós temos tendência a colocar os pés pelas mãos e sair para tentar resolver. As más notícias, nem sempre elas vão permanecer como más. Há momentos que as notícias ruins chegam com algum propósito, para nos levar a andares maiores, a degraus maiores, para aprendizado em nossa vida. Então nós precisamos aprender a lidar com as questões de má notícia que chegam na nossa vida. Ao ouvir as má notícias, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos manter a calma. Nós precisamos assimilar primeiro, deixar aquilo tomar forma na nossa mente, olhar com uma visão multifocal daqueles problemas, todos os ângulos, e aí buscar no Senhor o entendimento do que está acontecendo e como nós devemos agir. Saiba que os pensamentos de Jesus são os melhores a nosso respeito. Então quando a notícia mal vier,
Apesar de tudo, saiba que apesar disso, Jesus, Ele tem algo a nosso respeito, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Segundo, mantenha sempre a esperança. O pastor Marcelo citou aqui: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, igreja? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 21 ao 26. Ou seja, quando as situações de crise vier, quando as más notícias chegarem, quando o desânimo ficar rondando o nosso quintal, mantenha em mente aquilo que lhe traz esperança. Mantenha na mente. Eu estou passando talvez hoje um momento difícil, mas talvez e possivelmente sempre naquela questão eu já vivi dias melhores. Eu já passei lutas semelhantes a essa que eu estou passando, mas dias anteriores, a mesma luta ou parecida, o Senhor respondeu, o Senhor foi o socorro, o Senhor foi o auxílio, e o Senhor está vivo, Ele vive. Amém? Portanto, Ele vai me trazer o socorro também. Então mantenha a mente naquilo que traz esperança. Procure à sua volta aquilo que lhe motiva. O que traz motivação? O que diz para você: vale a pena lutar? É a minha família? É a minha esposa? É meus filhos? É aqueles que esperam algo de mim? É a igreja? É os ministérios que o Senhor confiou na minha mão? Então cada um de nós, por mais difícil que esteja, sempre nós temos algo que a gente olha para Ele, e isso me motiva a prosseguir. Amém? Então mantenha sua mente naquilo que lhe traz esperança e aquilo que te motiva. Espere no Senhor. Ele é bom para quem nele espera. Você concorda com isso? O Senhor é bom para aquele que espera nele. Bom é ter esperança, está no texto lá. A fé é fundamental. Ela nos faz ver o invisível. Amém? Aquilo que não está na nossa mão é através da fé que nós enxergamos. Está vivendo hoje um momento difícil, estamos passando por lutas, estamos passando por crise, estamos com vontade de desistir, estamos desanimados. Alimente-se com a palavra de Deus, alimente-se no Senhor, espera nele. Amém? Porque Ele trará a resposta. Terceiro, não seja uma pessoa pessimista. Amém? O que eu quero dizer com isso, mano? Prende aí, Marcela. Segundo o Brandão, é acarinhar o microfone. Não alimente atitudes que produzam desânimo nas pessoas. Pessoas animadas o animam. Aquilo que você produz, aquilo que nós produzimos nos outros, frequentemente é o que nós recebemos. Se nós alimentamos as pessoas com desânimo e tristeza, com frequência é o que nós receberemos também. O que eu quero dizer, deixa eu explicar melhor, amados. Nós temos a tendência de, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos desestimulados, nós assumimos na nossa vida o coitadismo. Nós nos sentimos vermes. E pior, nós verbalizamos isso com as pessoas. Nós começamos a enxergar tudo escuro. Nós começamos a enxergar tudo de forma negativa. Nós não vemos solução, nós não vemos saída.
E o pior, nós começamos a conversar com as pessoas dessa forma. Aí o que acontece? Eu transmito para outra pessoa o desânimo que eu estou. E na verdade é o seguinte: quando eu estou desanimado, eu preciso procurar as pessoas para encontrar nele algum ânimo. Mas o que acontece? Eu vou e descarrego um monte de mazelas e situações que eu estou passando. E sabe o que acontece? A pessoa que poderia me animar, de repente vai sair mais desanimada do que eu, pelaquilo que eu falei. Então, não podemos ter esse comportamento pessimista, transmitir desânimo, ainda que estejamos desanimados. Olha o que um texto diz aqui: de modo, aqui é Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, depois dele descrever um monte de situações que ele estava passando, ele escreve na carta assim, ó: de modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então Paulo escreve ali para a igreja ali, mas ele escreve de uma forma para que essa igreja não se abatesse, para que esses irmãos não ficassem abatidos com o relatório dele, com o relatório pessimista, com o relatório de lutas e aflições. Por quê? Porque na verdade Paulo queria ser consolado por essa igreja nas suas aflições. E se ele trouxesse um relatório terrível, as pessoas: peraí, está acontecendo isso com Paulo e com nós, como é que nós vamos consolar esse homem? Então, amado, não alimente os seus relacionamentos, ou nós não devemos manter ou alimentar o nosso relacionamento com desânimo, ainda que a situação esteja difícil. Compartilhe com teu irmão, compartilhe. Você imagina, eu fiz esse exercício na minha vida. Muitas vezes eu passava lutas. Hoje estou vivendo um momento de bonança no meu trabalho, mas passei momentos terríveis. E eu trabalhava isso dia e de noite, de sair do portão do meu trabalho e deixar tudo lá. Porque agora eu vou para minha casa, eu vou desfrutar da minha esposa, eu vou desfrutar dos meus filhos, eu não vou trazer desânimo lá para minha esposa. Aliás, houve um momento que eu fazia isso, e eu fui corrigido por pastores: não faça isso, porque aí isso acontece, gerava murmuração. E aí eu fui aprendendo a deixar as situações lá no trabalho e não trazer para minha esposa, até porque ela não poderia resolver. Ela não ia ligar para o meu patrão, ela não ia ligar para os meus colegas de trabalho e resolver o problema. Então eu ia trazer mais dificuldade. Então o que eu precisava? Chegar em casa e ter o porto seguro da minha esposa, dos meus filhos. O contrário também. Alguma situação vivida em casa, fica no portão da minha casa. Eu não vou chegar no emprego atropelando todo mundo, atropelando o patrão, fazendo coisas erradas, porque eu estou vivendo um problema na minha vida, na minha casa, com a minha família. Então não alimente os relacionamentos com desânimo. Reproduza ânimo. É o que Jesus fez. Ele descreve tudo o que ia acontecer. Ele acabou aqui, depois do versículo 16, ele ora pelos discípulos, e em seguida ele é preso. Mas ele chega para os discípulos e fala: tenha bom ânimo. Amém? Nós fomos chamados para isso, amado, para reproduzir esperança, para reproduzir ânimo às pessoas. O que nós damos, nós frequentemente recebemos. Se nós damos ânimos, nós levamos ânimo para as pessoas, nós colhemos também, e muitas vezes em maior medida. Quantos de nós, amados, muitas vezes num desânimo terrível, você encontra a pessoa e eu assim, essa semana
Nós nos reunimos e, para variar, o meu filho, na semana passada, tinha perguntado, e na reunião de presbitério, o pastor já chegou e falou: e aí, como é que você está, pastor? Mas qual foi a tua semana? Eu falei: foi péssima. Foi péssimo, porque eu passei uma semana abatido. Eu percebi, nós percebemos que realmente você estava abatido. Foi: mas fica tranquilo, porque eu já estou bem. Aliás, igreja, eu estou bem. Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor nos fortalece. Mas acontece, amados. Acontece. E eu nem expressei. Mas a minha fisionomia já começou a semear desânimo ou abatimento nas pessoas. Não que o pastor ficou abatido, acho que não, né? Por minha causa. Mas se isso não for tratado e curado, pode acontecer. É em cadeia, amado. Sabe, as pessoas vão seguindo. Eu tinha um colega uma vez lá em Santos, já acho que eu contei isso aqui uma vez. Ele estava esperando a barca para atravessar de um lado para o outro, e a barca não chegava, ele estava batendo papo, conversando, e ele era meio brincalhão. Aí daqui a pouco ele chegou: vem cá, Mário. Aí o mar lá embaixo assim, aí ele: tá vendo ali? Eu falei: não tô vendo não. Aponta, vai. Aí eu fiquei apontando, eu entrei na dele, né? Ele aponta, eu aponto também. Daqui a pouco chega, encostou um do lado. Aí ele encostou outro aqui. Daqui a pouco tinha uns 10. Daqui a pouco estava um monte perguntando pra gente o que era. Não tem nada, ele está olhando o mar aqui. Não, todo mundo quer saber o que estava acontecendo. Tinha um monte à nossa volta. Eu falei: não aconteceu nada, a gente está olhando a água aqui, esperando a barca chegar. Então vai desencadeando uma situação de afetação e vai afetando as pessoas. Não vos enganeis. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando vos reunir, um tem cântico, né, outro tem salmos, cânticos espirituais, que seja para isso. Ainda na dificuldade, ainda na luta, fale de esperança, fale de bom ânimo, amém? Fale que, olha, a situação que eu estou vivendo, Jesus venceu, amém? E Ele diz que nós somos mais do que vencedores, mesmo na luta. Quarto, não desista. Está querendo desistir? Não desista. O salmista, ele sempre chega para o Senhor e fala: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem me feito. Amém? Glória a Deus. Salmo 13, do 1 ao 6. O Senhor tem feito bem a você? Amém. Ele é o Senhor da tua salvação. Amém. Ele é o teu socorro. Amém. Então não importa a situação que estejamos passando, o Senhor está conosco, amado. O Senhor está com essa igreja. O Senhor está na tua casa. O Senhor está na tua vida. Não importa o momento em que estejamos passando. Então não desista. Não desista. Não se acostume com o desânimo, que é outra coisa, amado. Nós vamos nos acostumando. Já viu aquela pessoa que passa anos e anos, a coisa não muda, está sempre desanimado? Faz parte da rotina, faz parte da vida dele, parece que se alimenta. Então não se acostume com o desânimo, não se acostume com a vontade de desistir. Busque sempre a vitória, lute. O Senhor diz: amado, que nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso, igreja? Então vamos buscar esse vencer. Vamos buscar a vitória, vamos lutar, busque sempre. Tenha em mente que Jesus fez de cada um de nós um vencedor, e Ele nos conduz em triunfo. Amém? Quinto, não se isole, porque é outra característica do desanimado. Ele procura uma ostra e entra lá dentro.
e não quer conversar com ninguém. Ele não quer falar com ninguém. Aí daqui a pouco ele não quer mais ir na célula. Discipulado não dá. Domingo, talvez. Vai depender. Se afasta das pessoas. Não se isole, não sofra sozinho. Está passando dificuldade, está passando lutas. O Senhor colocou alguém do teu lado. Amém? A igreja está aqui para isso. Nós somos irmãos, amém? Amém. Talvez não dê para compartilhar com toda a igreja um momento de sofrimento e de luta, mas é impossível que nós não tenhamos alguém em quem nós possamos confiar, em que nós possamos chegar e colocar a nossa cabeça no ombro dele e chorar. Não se isole, não sofra sozinho. Fale do seu problema com alguém, compartilhe, divida com um amigo o que está passando. Abra o coração, estou passando por isso. Não é, como falamos, levar desânimo. Não, mas é ser honesto, é sincero. Porque às vezes nós achamos que somos super-homens, amado, e não somos. Nós passamos por lutas e passamos por dificuldades também. Todos nós passamos, não escapa ninguém. Mas não é momento de se isolar. Busque a face de Deus intensamente e aprendam com Jesus. Jesus de certa vez diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Jesus fala para nós aprendermos com Ele. Jesus, ninguém passou por situações mais terríveis do que o nosso Senhor. Ninguém. Até as últimas consequências. Ali na cruz o nosso Senhor clama ao Pai e diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Atitude de vencedor. Amém? Atitude de vencedor. Então nós precisamos aprender com Jesus. Há um livro que diz assim: em meu lugar, o que faria Jesus? Então, quando as situações difíceis chegarem, quando as crises rondarem a nossa porta, o que nós devemos perguntar? O que nós devemos fazer? Como Jesus agiria, ou qual atitude Jesus tomaria numa situação semelhante a essa que eu estou passando e que eu estou vivendo? Aprendam, precisamos aprender com Jesus. Amados, nós, como falamos no início, nós estamos vivendo um momento de pessimismo generalizado. Eu não sei lá fora, mas no nosso país está assim. É um pessimismo geral. E se nós não tomarmos cuidado, porque hoje a informação ela é muito rápida. Você liga o canal de televisão, o que nós ouvimos é isso. As pessoas, o pastor falou aqui de WhatsApp, eu já tirei um monte, eu tive que bloquear, porque chega vídeo de manhã à noite, ou frases, não é daqui não, de desânimo, de tragédia, de desastres, e você fica abrindo aquelas coisas ali, aquilo vai poluindo a nossa mente, vai entrando na nossa mente, vai trazendo, é depressivo isso, amado, é depressivo. Daqui a pouco nós estamos abatidos de tanta, não que nós tenhamos que ficar alienados, mas parece que nós cultuamos tragédia. Há pessoas que parece que cultuam tragédias, colocam elas num pedestal, e isso vai trabalhando no nosso inconsciente. Nós vamos dormir com aquilo, e aí quando as situações aparecem na nossa vida, ao invés de nós nos voltarmos para a palavra, ao invés de nós aprendermos com Jesus, nós começamos a lembrar dessas situações. Está vendo aí? Eu tenho alguém que trabalha comigo que, misericórdia, ela é especialista em ver enfermidade. Então, tudo que você tem vai causar tumor. Tudo que se come vai afetar o estômago. E aí ela fica vendo vídeos de ervas, vídeos não sei do que, e fica enviando para a turma. Por favor, não me mande mais isso.
Não manda mais isso, senão eu vou ser obrigado a excluir do WhatsApp. É de madrugada, é 3 horas da manhã, é 4 horas da manhã, é durante o dia, eu estou trabalhando, daqui a pouco, eu vou olhar, está lá. E se a gente não tomar cuidado, nós somos engolidos pelas más notícias, pelas coisas que estão aí, amados. E que muitas vezes chegam à nossa porta, mas elas podem ser solucionadas e ela pode ser resolvida. Concluindo isso, amado. Primeiro, amado, precisamos entender que a vida é um ministério e a vida é fruto da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Amém? Você está aqui, amado. Nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor é misericordioso conosco. Ele é o doador da vida. Amém? E Ele nos deu a vida para que nós a vivamos com sabedoria. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, assim: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo fala. O que Paulo está dizendo é isso. Sabe por que não desanimamos? Porque o que eu tenho não é meu, veio do Senhor. O meu ministério, a minha vida, tudo que eu faço provém do Senhor. E quando eu olho para isso, da onde veio, eu me animo. Eu não fico desanimado. Segundo, concluindo aqui, aprenda, como falamos, a lidar com as más notícias. Não saia correndo, não saia precipitado quando a situação difícil chegar. Terceiro, nas dificuldades, não se desespere. Que nós temos essa tendência, na primeira dificuldade que vem, nós arrancamos os cabelos, né? Então, na primeira dificuldade, não se desespere. Há esperança, e é bom ter esperança e esperar no Senhor. Quarto, faça como Jesus, semeie ânimo. Ainda que difícil. Eu já tive experiências assim, amado, de eu estar um caco, e eu procurar um amigo, e eu procurar alguém, e sair dali revigorado. E depois eu vou descobrir que aquele amigo que me trouxe palavras de vigor, que me trouxe palavras de ânimo, estava pior do que eu. A situação dele estava muito pior do que a minha. Mas eu fui conversar com ele, e eu saí dali uma outra pessoa. É para isso que a igreja está aqui, amado. É para isso que você está aqui. Amém? É para isso que nós estamos. Quinto, não desista jamais. Nunca. A situação está difícil, nós precisamos aprender a fazer um autoquestionamento de nós mesmos. Por que nós estamos assim? Não teria que estar assim. É inexplicável. Voltando ao que eu falo com o pastor Marcelo, mas está abatido por quê? Não sei. Eu já tinha compartilhado com a Sandra. Falei, Sandra, não sei o que está acontecendo essa semana. Eu não estou conseguindo ler, eu não estou conseguindo ler a palavra, está difícil para orar. Eu tinha que preparar a ministração aqui pro encontro de casais, e não acontecia nada. E eu ia ministrar no domingo. Liguei para o pastor Marcelo, me socorre. Eu não disse isso para ele, pastor, dei uma desculpa esfarrapada para ele, né? Eu vou ministrar no sábado, você não quer ministrar no domingo? E glória a Deus, ele ministrou, mas sem causa plausível. Eu não sabia por quê, mas estava assim. Não acontece isso às vezes, amado, que nós estamos abatidos sem saber por quê. Não há explicação. Aí nós temos que nos questionar. Olha o que o salmista faz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Aí ele fala para ele mesmo, e nós temos que fazer isso. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Então tem momentos, mas que nós temos que fazer essas perguntas para nós: o que está acontecendo? Olhar para nós mesmos, não esperar que as pessoas nos olhem e falem: o que está acontecendo com você? Oh, minha alma, por que você está triste assim? O que houve? O que aconteceu? E diga assim: minha alma,
Pare de lutar por si só. Coloque a confiança no Senhor. O Senhor é contigo. É falando para nós mesmos, porque muitas vezes nós somos especialistas em falar isso para o outro, né? Você pega o outro abatido, com luto. Ô meu irmão, se esforça aí, meu irmão, viu? Levanta a cabeça. Mas é difícil falar para nós mesmos, né? Esse auto-questionamento. Outra coisa aqui, não se isole. Olha, vamos aprender com Jesus. Olha o que Jesus disse naquele momento terrível dele: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. No momento difícil, Jesus chamou seus amigos. E até não ficaram, mas ele chamou. Fiquem comigo, vigiem comigo. Então, amado, não se isole. Chame o teu amigo. Se você não tem amigo, procure. Está difícil, é impossível, né? Numa multidão aqui de 120 membros, adultos mais ou menos, será que a gente não consegue um amigo que ele possa compartilhar as nossas dificuldades, as nossas lutas? Então não se isole. Outra, olhe a vida numa perspectiva espiritual e eterna. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 4, do 15 ao 18. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Interessante que Paulo fala que a leve e momentânea, onde está aqui, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. E nós sabemos, amado, que o sofrimento de Paulo não foi leve e nem foi momentâneo. Ele cita isso aqui: leve e momentâneo. E às vezes, amado, nós estamos desesperados com uma unhazinha que encravou. Leve e momentâneo. Mas ele, na luta, na dificuldade, na crise, ele olha lá na frente. Ele olha para a eternidade. Amém? E finalmente, quando nós estamos assim, amado, no desânimo, na vontade de desistir, sabe por que nós queremos desistir? Sabe por que nós queremos desanimar? Porque nem nós acreditamos em nós mesmos. E eu queria dizer, você pode até não acreditar em você, mas você vai encontrar alguém que vai chegar para você: não, você pode. Eu acredito em você. Eu acredito no teu potencial. Eu enxergo, eu vejo em você esse potencial. E ainda que você não encontre essa pessoa, Deus acredita em você. Amém? Diga isso: Deus acredita em mim. Amém. E é assim, amados, muitas vezes nem nós acreditamos, mas o Senhor, Ele não desiste de nós, porque Ele crê e Ele pode fazer as transformações que Ele deseja fazer em nossas vidas. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: plano de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar esperança e um futuro. Amém? Então, o Senhor tem algo preparado para nossas famílias. O Senhor tem preparado algo para cada um de nós individualmente. Pois Deus que disse:
das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Esse texto aqui, ele reporta ao Gênesis. Aqui diz, das trevas resplandece a luz, assim como o Senhor pegou um vazio, um vácuo escuro, sem vida, e disse, haja luz. Ele fez com cada um de nós também. Ele colocou a sua luz dentro de nós, para que nós tivéssemos conhecimento de Cristo, para que nós conhecêssemos a sua verdade, para que conhecêssemos os planos de Deus para a nossa vida. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, amados, o desânimo, as dificuldades, as lutas, é a situação que nivela. Não escapa rico, não escapa pobre, não escapa preto, não escapa branco, feio, bonito, pastor, líder, não escapa ninguém. Em algum momento situações como essa podem chegar, mas a palavra diz, Paulo diz assim, eu tenho esse tesouro como em vasos de barros, para que eu entenda que tudo que eu tenho não vem de mim, mas vem de Deus. Todos nós aqui, amados, somos vasos de barro. O pastor é vaso, o líder é vaso, a irmã é vaso de barro, quebrável, perecível. Mas o importante não é o vaso. Vaso de barro é algo teoricamente de pouco valor. Aqui eu creio que quando Paulo fala sobre isso, ele está na mente dele um vaso sem valor. É o que nós somos. Mas o importante não é o vaso, o importante é o conteúdo do vaso, porque é o conteúdo do vaso que permanece. O vaso pode quebrar e aí vai ser refeito, o Senhor refaz o vaso. Amém? Ainda que se quebre, ele vai precisar ser refeito e o Senhor refaz. Mas o que está dentro, o conteúdo, a luz que resplandeceu lá no Gênesis e que agora resplandece em nós, esse que é importante, amado. Então, portanto, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós estamos vivendo aí fora momentos de pessimismo, mas aí fora, o mundo que está, nós sabemos que é governado por um Deus, com D minúsculo, e Ele realmente quer implantar isso na sociedade, esse desânimo, para manter sob seu controle. Mas nós pertencemos a uma outra pátria, e o Senhor dessa pátria é aquele que nos alertou e diz assim, ó, nesse mundo que vocês vivem e ainda estão aqui por um momento, vocês vão ter aflições, vocês passarão por lutas, vocês passarão por crises, mas eu estou dizendo para vocês, tenham bom ânimo, porque esse mundo eu venci. Sabe o que está querendo dizer, amados? Ele diz assim, eu vou dizer isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Jesus está dizendo o seguinte, que Ele já venceu toda essa situação. Então não significa que Ele vai vencer de novo para nós, não, amado. Nós já somos participantes dessa vitória. Amém? O Senhor já venceu, nós estamos incluídos nessa vitória. Então, amado, nós somos mais do que vencedor. Diga para o teu irmão, você é mais do que vencedor. Amém? Portanto, diga isso, portanto, eu vou vencer todo desânimo, toda desistência, e eu vou avançar em nome de Jesus, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nos meus ministérios, na minha igreja, em nome de Jesus. Receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra, minha irmã. Em nome de Jesus.
o Senhor é conosco, amém? Eu quero orar com você.